Glória a Deus, aleluia. Gostaria de estar cumprimentando a todos na paz do Senhor Jesus e gostaria de estar deixando uma palavra de meditação para todos que assistirem esse pequeno vídeo, Louvado seja Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para a sua alma, para o seu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei como tem sido os seus dias, suas semanas, seus meses, mas Deus sabe de todas as coisas. A palavra que eu queria deixar está lá no livro de Juízes, seu capítulo 11, verso 1 em diante, vai dizer assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité. Glória a Deus. E saíam com ele. Versículo 5. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Glória a Deus. Versículo 6. E disseram a Jefité: Vem, sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Glória a Deus. Deus é inexplicável. Quando nós adentramos nesta mensagem bíblica, a gente vai entender que a história de Jefité, talvez elas pareçam com a minha, eu me identifico muito com essa mensagem sobre Jefité. A Bíblia começa dizendo que Jefité era valente, valoroso. A Bíblia começa trazendo os adjetivos, as qualidades de Jefité. Mais adiante a Bíblia vai dizer, porém, era filho de uma prostituta. Primeiro qualidades, depois defeitos aos olhos dos judeus, porque quem era filho de uma prostituta, os judeus julgavam que a maldição de Deus estava sobre aquela pessoa. E por esse motivo, por esse porém, muitas vezes nós somos excluídos, muitas vezes nós somos repelidos, como foi Jefité. Por causa desse porém era filho de uma prostituta, porém era ladrão, porém era drogado, porém era assaltante, porém era prostituta, porém era pecador, porém era ímpio. E por causa desses poréns, muitas vezes nós somos repelidos, nós somos expulsos do meio da sociedade, do meio das pessoas. E principalmente do meio da família, porque foi a família que expulsou, foi a família que colocou ele para fora. E ele foi para uma terra chamada Tobi. E nessa terra as coisas começam, aparentemente, aos olhos humanos, piorarem para Jefité, porque a Bíblia vai dizer que ele se junta com homens levianos. Homens levianos são homens injustos, homens imprudentes. Dentro da Bíblia Sagrada leva o significado de pecador, homens que não tinham compromisso nenhum com Deus.
E Jefité, por causa do desprezo, por causa da mágoa, do desprezo dos irmãos, ele acaba se juntando com homens levianos, né, com homens pecadores, e saía com eles, né? Mas o mais interessante aqui é que Deus não olhava para Jefité como os irmãos dele olhavam. Deus não tratava Jefité como os irmãos dele trataram, né? Os irmãos dele olharam para ele pelo fato dele ser filho de uma prostituta. Deus olhava para ele porque no primeiro versículo fala que ele era valente e valoroso. Eu começo a aprender aqui, você que está vendo esse vídeo, que Deus não chamou você por causa do seu defeito, por causa do teu passado, por causa de onde você veio, ou por causa de onde você saiu, ou porque você caiu, ou porque você errou. Deus chamou você por causa de qualidades que você tem, né? Ele era valente e valoroso. E o mais interessante aqui é que o tempo vai passar, né? E o povo amonita vai entrar em guerra, em peleja contra Israel. Glória a Deus. E mais interessante é que Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar anciãos, né, para falarem com eles. Olha, só tem um homem que pode libertar o povo de Israel das mãos dos amonitas. Ou seja, só tem uma pessoa que não está aqui. Nem sempre você vai estar lá, né? Nem sempre você vai estar presente, mas seja onde você está, Deus manda buscar você, aonde você estiver, porque apesar das falhas, apesar dos erros, Deus escolheu você, né? Deus vê você como valente, Deus vê você como valoroso, Deus vê você como um grande guerreiro, como cabeça de um povo, como cabeça de uma igreja, como cabeça de uma família. É assim que Deus te vê. E a Bíblia vai dizer que os anciãos foram buscar onde ele estava, né, na terra de Tobi, né, buscaram aquele homem e colocaram ele por cabeça, sobre o povo de Israel, né? E aquelas pessoas que desprezaram ele, aquelas pessoas que não acreditaram mais nele, pessoas que me levam a entender que até chegaram a pensar que ele estava morto por causa dos anos que não viam mais ele, que não tinham notícia dele. Ei, Deus está dizendo para pessoas aqui, fica tranquilo, vai ter gente que vai ter notícia de você, vai ter gente que pensava que você não ia dar em nada, vai ter notícia sua, né? E Deus honrou Jefité, Deus viu a vergonha, Deus viu o desprezo, Deus viu as lágrimas, Deus viu a dor de Jefité, e Deus, lá onde ele estava, Deus mandou aquelas pessoas que tanto desprezaram ele buscarem ele, colocarem ele por cabeça de uma nação. Deus quer te colocar por cabeça, meu irmão. Você não é cauda, você não é isso que dizem que você é muito mais do que aquilo que dizem que você é. As pessoas desprezam você porque só veem você por causa das suas falhas, mas Deus vê muito além das suas falhas. Deus vê você no dia de amanhã, Deus vê você como você é na realidade. Então trouxeram Jefité ganhou a batalha, e Jefité foi juiz em Israel, foi cabeça de Israel, e todos os irmãos dele, que anos atrás o desprezaram, tiveram que bater continência para aquele homem que foi tão desprezado pela família. Eu não sei qual a área que tem te afetado, eu não sei quem tem te desprezado, mas seja lá quem for, todas essas pessoas que não acreditam, que não acreditam nos seus sonhos, que não acreditam nos projetos que Deus já determinou antes da fundação do mundo, vão ter que ver todas essas coisas no tempo determinado por Deus se cumprirem na sua vida. Foi para isso que Deus te chamou, querido. Foi para isso que Deus te chamou, querida, para você ser um vitorioso, para você poder levantar um troféu diante de todo mundo, diante de um povo. Quando Deus honrou Davi, Deus não honrou Davi atrás das malhadas, Deus honrou Davi no meio do povo, no arraial,
né, no campo de batalha, foi o lugar onde o Israel estava, o povo de Israel estava, foi ali que Deus honrou. Deus vai honrar você diante dos olhos de muita gente que pensou que você não ia dar em nada. Fica tranquilo, porque enquanto Deus estiver no controle da tua vida, ninguém pode te parar, rapaz. Ninguém pode parar o teu ministério, ninguém pode parar a tua chamada. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para estar num lugar de destaque, e o Deus que te prometeu vai te colocar lá, porque passem os céus e passem a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Tome posse, porque a garantia das grandes vitórias que ainda hão de acontecer na tua vida é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a maior garantia, o sinete do rei, né? O carimbo do anel do rei dos reis. Essa é a garantia do cumprimento das promessas dele na sua vida. Você não passou, nem está passando por isso à toa, não. Tudo isso está fazendo parte, né? O desprezo, o choro, as lágrimas, isso faz parte do processo, do pacote da promessa que Deus te prometeu. Toma posse aí nesse dia. Levanta a tua cabeça, não desanime, não pare, porque ninguém vai te parar. Podem até te fazer cair algumas vezes, mas Deus vai te colocar de pé, porque você foi gerado para vencer. Você é mais do que vencedor. Que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus.